estamos agora no artigo 5º do ECA. Ele diz o seguinte: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência. Ou seja, eles não poderão sofrer aquela negligência. Geralmente são aquelas ações por omissão, quando o pai, o responsável, o Estado, a comunidade, quando eles têm que fazer, têm que agir e deixam de agir. É igual, por exemplo, na escola, por exemplo, o professor ele tem que ensinar determinada matéria e ele negligencia. Ah, não, hoje todo mundo vai sair mais cedo. Ou então, quando o pai ele tem a responsabilidade, por exemplo, de cuidar ali do vestuário, da alimentação da criança, ele deixa de fazer. Então, isso é uma forma de negligência. Discriminação, ou seja, não pode haver nenhum tipo de discriminação. E daí aqui fala até que da questão também da exploração, da violência, da crueldade, ou seja, aquelas situações que nós vimos aí, que as crianças recebem castigos aí, igual vimos antigamente, que apanhava até sangrar, ou questão também da violência sexual, que as crianças não podem ser objeto disso, e que infelizmente no nosso país elas passam por isso. E aí, esse artigo ele também fala o seguinte, que vão responder por esses atos quem agir de forma que, no caso, por ação ou por omissão. Ou seja, responder por ação é quem fez alguma coisa que não deveria. Por exemplo, quem violentou sexualmente uma criança. E por omissão, quem deixou de fazer aquilo que deveria fazer. Por exemplo, quando a mãe sabe, por exemplo, que o filho está sendo objeto de exploração e ela finge que não vê, ela deixa aquilo acontecer, ela está agindo por omissão, porque ela deveria agir, ela deveria proteger. E também os agentes públicos, eles respondem por isso também. Ou seja, às vezes vocês como guarda municipal, vocês presenciam ali uma situação em que uma criança está sendo abusada, vocês têm o dever de agir. E não só também vocês na condição de agentes públicos, mas também na condição de cidadãos. Tá, o artigo 6º, ele nos diz o seguinte: na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente, como pessoas em desenvolvimento. Ou seja, aqui o legislador ele quis dizer o seguinte, que essa lei ela deve ser aplicada para olhar a questão da coletividade em geral, ou seja, o que é bom para o bem comum, mas não deixar também de apreciar os casos específicos. Ou seja, se uma criança, um adolescente tem uma situação específica ali, está passando por um problema específico, a lei tem que analisar aquele caso de forma especial. Então foi isso que quis nos dizer aqui o artigo 6º. Já agora nós vamos para o título 2, que trata dos direitos fundamentais, ou seja, os direitos fundamentais aplicados à criança e ao adolescente. Então, o primeiro deles, que está no capítulo 1, ele diz respeito do direito à vida e à saúde. Artigo 7º. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Por exemplo, esse artigo aqui, igual a parte que ele fala, por exemplo, da saúde, ele fala desde o nascimento. Geralmente as pessoas da área da saúde, elas até estudam esse tema, porque desde quando a mulher é gestante, ela tem que ter políticas públicas para acompanhar ali a questão do parto, até o parto, né, para que haja, inclusive, respeito ao estatuto da criança e do adolescente, para que aquela criança nasça de forma saudável. Agora vamos para o artigo 8º. O artigo 8º ele diz o seguinte: é assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e às gestantes nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. Foi o que eu falei anteriormente. A mulher, ela deve ser acompanhada desde o descobrimento ali da gravidez até períodos pós-parto, e no caso aqui do puerpério, que é após que ela já teve, no período perinatal, ou seja, porque aquilo tudo você não está protegendo apenas a mãe, você também está protegendo a criança. Então ela já tem que ter, desde quando ela, do descobrimento da gravidez, já se protege ali
o nascituro, ou seja, aquele que ainda está na vida intrauterina. O parágrafo 1º deste artigo ele diz o seguinte: o atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária. Parágrafo 2º. Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação no último trimestre da gestação ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantindo o direito de opção da mulher. Isso aí é até uma questão polêmica, porque o legislador ele deixa claro que onde a mulher vai ter ali o seu bebê, né, é uma opção dela, ou seja, ela teve acompanhamento no hospital X, ela quer ter a criança naquele hospital X, mas aí, infelizmente, às vezes até por falta de planejamento do poder público ou de recursos, ela chega lá no momento de ter o parto, eles falam, não tem vaga, já tem uma ambulância ali te aguardando que vai te levar para um outro hospital. Ou seja, quando isso acontece, está sendo ferido o estatuto da criança e do adolescente, porque aquele momento é de escolha para a mulher. Então ali você cria até uma situação de nervosismo. Ela, ó, eu vim aqui, já estou entrando em trabalho de parto, vocês vão me levar para um outro hospital que eu nem sei onde é, que eu não tive acompanhamento naquele local. Isso não tem ambulância. Isso, o colega ele até falou aqui, isso quando tem ambulância à disposição, ou seja, então o poder público ele tem que se planejar melhor para poder cumprir aí na integralidade o que o legislador previu aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não, só uma dúvida, no caso que assegura a mulher, é desde a concepção ou em que momento se torna uma gestação mesmo? A colega perguntou aqui, né, quando que começa a proteção aí da mulher, né, nessa situação aí de quando ela está quando ela está grávida. No meu entender, é a partir do momento em que ela descobre. Ou seja, porque o certo seria, né, no momento da concepção, mas nem sempre quando há concepção, a mulher sabe se ela está grávida ou não. Então, a partir do momento que ela descobre, ela já tem os direitos garantidos. E esse direito, se não me engano, pela lei, foi acabado até 6 meses pós-parto. Isso, essa questão aí já é mais peculiar, nós vamos ver em um outro momento, porque aqui nós temos que pegar só o que tange no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas realmente é pertinente o que o senhor falou. Então agora, vamos aqui para o parágrafo 3º do artigo 8º. Ele diz o seguinte: os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável e contra referência na atenção primária, bem como o acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação. Ou seja, não é simplesmente ali a mulher ganhou a criança, né, foi realizado o parto, que agora o poder público vai se eximir. Não, ele tem que incluí-la aí em programas sobre a questão de amamentação e até como ela vai fazer para poder cuidar, dar cuidados para o seu bebê. Geralmente, nos municípios isso é feito, esse acompanhamento é feito aí, salvo engano, nos postos de saúde. Vamos agora aí para o parágrafo 4º, que ele diz o seguinte: incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. Essa questão do estado puerperal, eu entendo aqui que o legislador ele quis criar essa proteção, porque eu não sei se vocês já ouviram falar, há situações em que a mãe ela entra aí na chamada depressão pós-parto e, infelizmente, muitas mulheres cometem até o homicídio, no caso, elas matam a criança pelo efeito aí dessa depressão pós-parto, que até nos efeitos criminais é até uma atenuante. Geralmente a mulher não vai presa, ela não responde por esse crime porque ela estava sob efeito dessa depressão, ou seja, o chamado estado puerperal. Mas aí eu entendo que através de estudos foi comprovado que se ela tiver um acompanhamento psicológico adequado, você consegue minorar, ou seja, você consegue reduzir os efeitos do estado puerperal, da depressão pós-parto. Então às vezes vocês vejam, nós vimos aí reportagens, a criança foi abandonada no lixo e tudo. Claro, nós não gostamos disso, até por uma questão moral. Mas nem sempre você pode responsabilizar a mãe, porque às vezes ela estava sob o estado puerperal. Ou seja, naquele momento, logo após o parto, ela cometeu esse tipo de atitude. E muitas vezes por falta desse acompanhamento que o Estatuto da Criança e do Adolescente fala que ela deve ter.
puerperal pós-parto? O estado puerperal é o estado pós-parto. Logo após. Até 45 dias depois do parto. Isso aqui, olha, a colega que é da área de saúde esclareceu pra gente que o estado puerperal é até 45 dias após o parto. Então aqui, parágrafo 5º. A assistência referida no parágrafo 4º deste artigo deverá ser prestada também a gestantes e a mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção, bem como a gestantes e mães que se encontrem em situação de privação de liberdade. Ou seja, se a mãe tiver o interesse em entregar o filho para adoção, se ela achar que não tem condições ou que ela realmente não queira cuidar da criança, ela tem um acompanhamento, ou pelo menos deve ter, porque o Estatuto fala isso, para que ela faça isso aí de forma responsável. E o Estatuto também prevê, que deverá ter esse acompanhamento aquelas mães que estão em situação de privação de liberdade, ou seja, aquelas mães que se encontram em cumprimento de pena, nos presídios. E aí, mais para frente, nós veremos também, aí já é uma outra esfera, e nós vimos também, né, no direito constitucional, que a mulher, quando ela está naquela fase ali de amamentação ou de gestante, ela cumpre pena em um local especial, um local específico, para que ela possa ficar ali com o seu filho até 6 meses após o nascimento. Isso está sendo aprovado.